Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Gente, eu sempre esqueço de pedir o like, né? O joinha lá. Quem ver esse vídeo, por favor, dê o joinha para Babilônia de plantão distribuir o vídeo. Mas também vocês não são obrigados, não. Tô pedindo se vocês quiserem, tá? Fiz assim para fechar a porta, porque senão o barulho vem aqui. Tudo improvisado, né? Gente, hoje eu quero deixar uma palavra para vocês. É sobre a minha vida, mas sobre a vida de muitos, sobre a vida de todos. Tá sobre Jesus, né? Como que a gente chega a Jesus, como que nós chegamos ao ponto de só ter Jesus na nossa vida, de respirar Jesus, de a gente ter a vida totalmente voltada para Ele. Eu não sei se é com todo mundo, mas eu fui a base do sofrimento, tá? Em João 14,6, Jesus diz: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em seguida ele fala: ninguém chega ao Pai senão por mim. A gente aqui nesse mundo tem muita ilusão. O mundo coloca muita ilusão na gente. E a gente fica cansada, frustrada. Chega um ponto que nosso organismo, nosso corpo não aguenta mais tantas lutas, sabe? Tantas guerras, tantas batalhas, tantas decepções. Aí você chega a um ponto que não restou ninguém para você. Ninguém. Todos se afastam, todos te abandonam. Você fica sozinha. Eu vi isso com a morte do Euclides. Foi um período muito difícil. Ainda por cima eu fiquei doente, né? Peguei herpes zoster, eu já falei. Mas eu já vinha no processo, né? De amar Jesus, de buscar a Ele, buscar a palavra dEle. Porque mesmo com Ele, o momento que eu atravessava era muito difícil. Porque eu cuidava dele e era praticamente sozinha. E ele estava praticamente inválido. Ele não era uma pessoa ruim, não é nada disso. Ele era doente. Deixei isso bem claro. Ele foi um bom marido, sim. Mas nesse processo do cuidar dele, eu me vi sozinha. E eu gritei socorro muitas vezes e ninguém ouviu. Só ficou eu e ele, tá? Eu e ele, assim eu fui levando por anos, né? Eu não sei falar exatamente se foram 5, eu não sei, né? Mas enfim, passaram-se muitos anos eu nesse processo do cuidar dele. Aí eu deixei a mulher de lado, deixei a mãe de lado, a esposa ficou de lado, né? Só ficou a cuidadora. Vamos falar já o português declarado, né? Mas eu tinha uma aliança com ele e com Deus, que eu não ia abandoná-lo, eu ia ficar com ele até o fim. E foi muito dolorido esse processo do cuidar dele sozinha, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Foi muito difícil, muito difícil. E eu chamei por socorro e ninguém veio. Aí de madrugada, quando eu não conseguia dormir, pelas dores dele, que ele gemia a noite inteira, né? E eu não conseguia dormir. Eu levantava, vinha aqui para a sala, sentava no sofá, ou ficava fazendo crochê, ou às vezes ficava lendo a Bíblia, mas a maioria das vezes eu ajoelhava e orava e buscava a Deus. E nessa busca de Deus, Deus foi me levantando para o ministério de profecia, né? Principalmente no âmbito da política. Eu fui tendo profecias, revelações, e agora não vem ao caso isso.
Mas assim, Deus foi me discipulando, tá? Mesmo entre as dores, né? Ele foi me discipulando. E quando ele morreu, eu entreguei ele para Deus com a consciência limpa, tranquila. Lá no hospital, eu pedi para vê-lo, né? Antes de ser o processo de funerária, de caixão, essas coisas. Porque eu quis deixar esse momento reservado para os filhos dele, né? Porque fazia tempo que não vi, eu achei que esse tempo de despedida, os filhos dele mereciam isso, né? Enfim, e eu pedi para me despedir dele ali no hospital, até porque também eu estava com muita dor, né? Por causa da herpes zoster. E eu descobri ele, assim, ele estava coberto com lençol e eu descobri, eu dei um beijo nele, ainda brinquei, eu falei, você tá pulando amarelinha com Jesus, né? Porque ele já não estava mais conseguindo andar. Aí eu falei, vai em paz. Eu falei, eu vou ficar bem. E eu falei aquela frase que Jó fala, né? Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E eu agradeço a Deus os 27 anos que eu vivi com ele. Mesmo em meio a dificuldades, em meio a tantos processos dolorosos para mim e para ele. Mas enfim, aí entrou o processo, eu não senti o luto. Se eu falar para vocês que eu senti o luto, eu não senti. Eu não senti o luto. Eu estava sentindo muita dor por causa dessa doença, sabe? Não sei se acumulou com cansaço, eu não sei. Eu estava sentindo muita dor e eu estava sem dinheiro, sem alimento, que nem eu já falei, estava muito difícil. E foi um momento que eu mais precisava de alguém. Momento para ficar ali do meu lado, sabe? E eu não tive ninguém. A minha irmã ficou comigo, né? Mas ela é muito limitada, né? E o tempo todo, né? Jesus falava comigo, né? Olhe para os pássaros, né? Eles não semeiam, não plantam, não cegam. Olhe para os lírios do campo, né? A tua vida vale mais do que isso. Eu estou com você, eu não vou te abandonar, eu não te deixarei. Então, o Senhor esteve comigo o tempo todo e Ele me confortou. Aí hoje, depois de um ano, já ele morreu em outubro, já fez um ano e pouco. Em outubro agora fez um ano que ele faleceu. Eu ouço gente falar para mim, você é fanática, você vai ficar louca, falando só em Jesus, falando só em Deus. Aí eu pergunto, como eu posso me voltar para o único ser que ficou do meu lado? Como eu posso negar esse ser e voltar para um ser humano? Não estou dizendo que não é que as pessoas não prestam, o homem não presta, não é isso. Mas como eu vou negar um Jesus que ficou ali do meu lado o tempo todo cuidando de mim? Como que eu posso negar isso? Como que eu posso negar esse amor que ele teve por mim? Como eu posso negar um amor que entranhou na minha alma? Se as pessoas acham que eu sou chata de só falar em Deus, não precisa me ouvir. Não precisa. Mas enquanto eu tiver vida, enquanto eu respirar, eu vou falar de Jesus, sim. Porque aqui está escrito, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Foi ele que me abraçou, ele que caminhou comigo, ele que me deu vida no momento que eu já estava morta, ele me deu esperança no momento que eu achava que não ia ter mais nada para mim. Então eu sinto muito dizer isso para as pessoas que acham que eu sou paranoica, que eu sou alienada, sabe? É isso que eles falam, que eu sou bitolada, que eu sou demais. Que eu sou fanática, fanatismo, eu sou fanática. Vocês podem me rotular o tanto que vocês quiserem. Vocês ficam à vontade para vocês
darem o nome pejorativo que quiserem, mas eu sei quem foi que ficou do meu lado. Eu sei quem me sustentou. Eu sei qual foi o braço que me sustentou. Eu sei quem enxugou as minhas lágrimas. E eu não estou falando só isso no período do luto, não. Esse processo já vinha de muito tempo antes. Então, eu sinto dizer isso, mas eu não coloco a fé no homem. Lá em Jeremias está escrito: maldito o homem que confia no homem. Que põe a sua confiança, não quer dizer que não é para ter relacionamento, que é para não confiar. Só que você tem que colocar sua confiança absoluta em Deus, porque Ele é o único que não vai te trair. Ele é o único que não vai te virar as costas. Vocês podem ter certeza disso. Porque senão a Bíblia inteira é uma mentira. A Bíblia inteira é totalmente ilusão, é um livro qualquer. Eu vejo que agora, depois de tudo que está passando, muita gente, sabe, tenta assim, e é por um meio astuto, sabe? Falar que eu sou muito fanática, que eu sou muito, que é cuidado para mim não pirar. Eu falei: olha, se não fosse Jesus, eu já tinha pirado. Se não fosse Jesus na minha vida, muita gente não aguentaria o que eu aguentei. Porque tem muita gente que para no meio do caminho, se suicida, dá fim na vida, faz uma loucura, mas a mão que me sustentou é uma mão forte. E ele ficou ali comigo. Então, se é loucura ou não é, como eu falei, eu não tenho problema nenhum com o que os outros vão achar de mim. Eu não me preocupo com o que os outros pensam de mim ou vai achar de mim, o que eu sou. Eu sei o que eu sou para Jesus e o que ele é para mim. Isso eu sei. E mesmo que eu continue sofrendo, mesmo que eu venha a perecer, eu sei que um dia eu herdarei o reino de Deus. Ah, mas como você tem certeza? Eu tenho certeza, porque ele me prometeu. E ele anda comigo todos os dias. Todos os dias ele anda comigo. Então, eu queria deixar essa passagem para vocês, que para quem está cansado, sobrecarregado, né? Jesus fala: coloque seu fardo em mim, eu vos aliviarei, porque meu jugo é leve e suave, né? Eu sei que a mensagem falou mais de mim do que de Jesus, né? Mas é só ele. E a nossa vida aqui, hoje eu sei disso. Demorou para mim aprender isso, mas hoje eu sei disso. O mundo não é sobre a gente. Tudo que está acontecendo no mundo é para pagar Jesus da história. É para pagar Israel, Jesus da história, sabe? É para lá a pré-existência, que a gente veio lá de não sei o quê, dos macacos, de não sei da onde, para a gente. Que a gente surgiu do nada, de uma explosão. Para com isso. Não tem fundamento uma coisa dessa. Até a ciência já está comprovando Jesus. Então, ele veio e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só ele, mas ninguém. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seus filhos, nem seus irmãos, ninguém. Pode ser até legal, ficar do seu lado, ser bom, mas o caminho verdadeiro é ele. A verdade é ele. E a vida é ele. O mundo aqui, o centro do mundo, não é sobre nós, é sobre ele. Tudo é dele, tudo é por ele e tudo volta para ele. A nossa vida toda é gerada em torno dele, do centro. Jesus é o centro do mundo.
Ele tem que ser o centro de todas as coisas. Eu vou deixando aqui a mensagem para vocês, desejando um bom domingo, que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus. E às vezes eles nos levam por caminhos tortuosos, né? A gente não entende, mas depois um dia a gente entende, né? Que ele fez para nos resgatar. Quando ele leva a gente lá na olaria, né? Lá em Jeremias, na olaria, né? Quebra a gente em pedaços e nos faz um vaso novo, né? Um vaso para a honra e glória dele, tá? Bom domingo, fiquem com Deus.